A Guerra do Vietnã foi um conflito longo, caro, polêmico, que colocou o governo comunista do Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul e seu principal aliado, os Estados Unidos. O conflito foi intensificado pela Guerra Fria em um curso entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mais de 3 milhões de pessoas, incluindo 58 mil americanos, foram mortos na Guerra do Vietnã e mais da metade dos mortos eram civis vietnamitas. A oposição à guerra nos Estados Unidos dividiu amargamente os americanos, mesmo depois que o presidente Richard Nixon ordenou a retirada das forças dos Estados Unidos em 1973. As forças comunistas acabaram com a guerra, tomando o controle do Vietnã do Sul em 1975 e unificando o país como a República Socialista do Vietnã no ano seguinte. Mas, antes de nós começarmos, você já se inscreveu em nosso canal? Se você curte o nosso conteúdo, peço que você indique a pelo menos 2 amigos interessados por história militar. O seu apoio é fundamental para a continuidade deste projeto. O Vietnã, uma nação no sudeste da Ásia, na extremidade oriental da península da Indochina, estava sob o domínio colonial francês desde o século XIX. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças japonesas invadiram o Vietnã. Para lutar contra os ocupantes japoneses e a administração colonial francesa, o líder político Ho Chi Minh, inspirado pelo comunismo chinês e soviético, formou o Viet Minh, ou Liga para a Independência do Vietnã. Após a sua derrota em 1945, na Segunda Guerra Mundial, o Japão retirou as suas forças do Vietnã, deixando o imperador Bao Dai, educado na França, no controle do país. Vendo uma oportunidade de assumir o controle, as forças do Viet Minh imediatamente se levantaram, assumindo o controle da cidade de Hanoi, no norte, declarando a independência da República Democrática do Vietnã, também chamado de DRV, tendo Ho Chi Minh como presidente. Buscando recuperar o controle da região, a França apoiou o imperador Bao e estabeleceu o Estado do Vietnã em julho de 1949, com a cidade de Saigon como a sua capital. Ambos os lados queriam a mesma coisa, um Vietnã unificado, mas enquanto Ho e seus partidários queriam uma nação inspirada em outros países comunistas, Bao e muitos outros queriam um Vietnã com estreitos laços econômicos e culturais com o Ocidente. Depois que as forças comunistas de Ho assumiram o poder no norte, o conflito armado entre os exércitos do norte e do sul continuaram então até uma vitória decisiva do Viet Minh no norte da Batalha de Dien Bien Phu, em maio de 1954. A derrota francesa na batalha encerrou quase um século de domínio colonial francês na Indochina. O tratado subsequente, assinado em julho de 1954, em uma conferência de Genebra, dividiu o Vietnã então ao longo da latitude conhecida como Paralelo 17, com Ho no controle do norte e Bao com o controle do sul. Nós não devemos confundir aqui com o Paralelo 38 que dividiu as Coreias. Clique aqui para você saber mais então sobre a Guerra da Coreia. O tratado também previa eleições nacionais para a reunificação que seriam realizadas em 1956. Porém, em 1955, o político anticomunista Ngo Dinh Diem empurrou o imperador Bao de lado para se tornar presidente do governo da República do Vietnã, também conhecida como GVN. Com a Guerra Fria se intensificando em todo o mundo, os Estados Unidos endureceram as suas políticas contra qualquer aliado da União Soviética. E em 1955, o presidente Dwight Eisenhower prometeu um firme apoio a Diem e ao Vietnã do Sul. Com treinamento e equipamento dos militares americanos e da CIA, as forças de segurança de Diem reprimiram simpatizantes do Viet Minh no Sul, a quem ele chamou pejorativamente de Viet Cong, ou comunista vietnamita, prendendo cerca de 100 mil pessoas, muitas das quais foram brutalmente torturadas e executadas. Em 1957, Vietcongs e outros oponentes do regime repressivo de Diem começaram a reagir com ataques a funcionários do governo e outros alvos. E em 1959 eles começaram a frequentemente entrar em
tiroteios e combates com o exército sul-vietnamita. Em dezembro de 1960, os muitos oponentes de Diem dentro do Vietnã do Sul, tanto comunistas quanto não comunistas, formaram a Frente de Libertação Nacional, também chamada de NLF, para organizar a resistência a este regime. Embora o NLF afirmasse ser autônomo e que a maioria de seus membros não eram comunistas, muitos em Washington presumiram que o grupo era um fantoche de Hanoi. Uma equipe enviada pelo presidente John Kennedy em 1961 para relatar as condições no Vietnã do Sul, aconselhou um aumento da ajuda militar, econômica e técnica americana para ajudar Diem a enfrentar a ameaça Vietcong. Trabalhando sob a teoria do dominó, que sustentava que se um país do Sudeste Asiático caísse na mão do comunismo, muitos outros seguiriam, Kennedy então aumentou a ajuda dos Estados Unidos, embora não tenha se comprometido com uma intervenção militar em grande escala. Em 1962, a presença militar dos Estados Unidos no Vietnã do Sul havia chegado a cerca de 9.000 soldados, em comparação aos quase 800 durante os anos 50 anteriores. Junto disso, um golpe perpetrado por alguns de seus próprios generais conseguiu derrubar e matar Diem e seu irmão Ngo Dinh Diem em novembro de 63, 3 semanas antes de Kennedy ser assassinado em Dallas, no Texas. A instabilidade política que se seguiu no Vietnã do Sul persuadiu o sucessor de Kennedy, Lyndon Johnson, e o secretário de Defesa, Robert McNamara, a aumentar ainda mais o apoio militar e econômico dos Estados Unidos. Em agosto de 1964, depois que os torpedeiros DRV atacaram 2 destroyers americanos no Golfo de Tonkin, Johnson ordenou o bombardeio retaliatório de alvos militares no Vietnã do Norte. O Congresso logo aprovou a resolução do Golfo de Tonkin, que deu a Johnson amplos poderes de guerra, e os aviões dos Estados Unidos começaram então os bombardeios regulares com o codinome de Operação Rolling Thunder no ano seguinte. O bombardeio não se limitou ao Vietnã. De 1964 a 1973, os Estados Unidos lançaram secretamente 2 milhões de toneladas de bombas ao vizinho e neutro Laos, durante a chamada Guerra Secreta liderada pela CIA naquele país. O objetivo da campanha de bombardeio era interromper o fluxo de suprimentos através da trilha de Ho Chi Minh para o Vietnã e impedir a ascensão do Pathet Lao, ou Força Comunista do Laos. Os atentados dos Estados Unidos fizeram do Laos o país mais bombardeado do mundo. Em março de 1965, Johnson tomou a decisão com sólido apoio do público americano de enviar as forças de combate dos Estados Unidos para o Vietnã. Em junho, 82.000 soldados estavam estacionados no Vietnã e os líderes militares estavam convocando mais 175.000 até o final de 1965 para apoiar o exército sul-vietnamita. Apesar das preocupações de alguns de seus conselheiros sobre essa escalada e sobre todo o esforço de guerra em meio a um crescente movimento anti-guerra, Johnson autorizou o envio imediato de 100.000 soldados no final de julho de 1965 e outros 100.000 em 1966. Além dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Tailândia, Austrália e Nova Zelândia também enviaram tropas para lutar no Vietnã do Sul, embora numa escala muito menor. Em contraste com os ataques aéreos ao Vietnã do Norte, o esforço terrestre de guerra sul-vietnamita e americana se concentrou ainda no sul, em grande parte sob o comando do general William Westmoreland, em coordenação com o governo do general Nguyen Van Thieu em Saigon. Westmoreland seguiu uma política de atrito, com o objetivo de eliminar o maior número possível de tropas inimigas em vez de tentar proteger o território. Em 1966, grandes áreas do Vietnã do Sul haviam sido designadas como zonas de fogo livre, onde todos os civis deveriam ser evacuados. Bombardeios pesados, conduzidos por aeronaves B-52, tornaram essas zonas inabitáveis e os refugiados foram para os campos designados em áreas seguras perto de Saigon e outras cidades. Mesmo com a contagem de corpos inimigos, às vezes exagerada pelas autoridades, tanto dos Estados Unidos quanto do Vietnã do Sul, aumentando continuamente, as tropas do Vietnã do Norte e dos Vietcong se recusaram a parar de lutar nestas áreas, encorajadas
pelo fato de que poderiam facilmente reocupar o território perdido com mão de obra e suprimentos entregues por Ho Chi Minh através do Camboja e do Laos. Além disso, apoiado pela ajuda da China e da União Soviética, o Vietnã do Norte fortaleceu também as suas defesas aéreas. Em novembro de 1967, o número de soldados americanos no Vietnã estava se aproximando dos 500 mil e as baixas americanas chegaram a 15.058 mortos, além dos 109.527 feridos. À medida que a guerra avançava, alguns soldados começaram a desconfiar dos motivos do governo para mantê-los lá, bem como também das repetidas afirmações de Washington de que a guerra estava sendo ganha. Nos últimos anos da guerra, houve um desgaste físico e psicológico crescente entre os soldados americanos, tanto voluntários quanto convocados, incluindo uso de drogas, transtorno de estresse pós-traumático ou PTSD, motins e ataques de soldados contra os seus oficiais e suboficiais. Entre julho de 1966 e dezembro de 1973, mais de 503 mil militares dos Estados Unidos desertaram e um forte movimento anti-guerra entre as forças americanas geraram então protestos violentos, assassinatos e encarceramentos em massa de pessoal estacionado tanto no Vietnã como dentro dos Estados Unidos. Bombardeados por imagens horríveis da guerra em seus televisores, os americanos no fronte doméstico também se voltaram contra a guerra. Em outubro de 1967, cerca de 35 mil manifestantes encenaram um protesto massivo contra a guerra do Vietnã do lado de fora do Pentágono. Os oponentes da guerra argumentaram que os civis e não os combatentes inimigos foram as principais vítimas e que os Estados Unidos apoiavam uma ditadura corrupta em Saigon. No final de 1967, a liderança comunista de Hanoi também estava ficando impaciente e tentou desferir um golpe decisivo com o objetivo de forçar os Estados Unidos, mais abastecidos, a abandonarem as esperanças de um sucesso nessa guerra. Em 31 de janeiro de 1968, cerca de 70 mil soldados das forças do Vietnã do Norte, sob o comando do general Von Giap, lançaram a ofensiva Tet, batizada em homenagem ao Ano Novo Lunar, e uma série coordenada de ataques ferozes em mais de 100 cidades e vilas do Vietnã do Sul. Pegos de surpresa, as forças dos Estados Unidos e do Vietnã do Sul, no entanto, conseguiram contra-atacar rapidamente e os comunistas não conseguiram segurar nenhum dos alvos por mais de 1 ou 2 dias. No entanto, os relatórios da ofensiva Tet chocaram o público dos Estados Unidos, especialmente depois que a notícia de que Westmoreland havia pedido mais 200 mil soldados. Apesar das repetidas garantias de que a vitória na Guerra do Vietnã era iminente, com sua taxa de aprovação caindo em um ano eleitoral, Johnson suspendeu os bombardeios em grande parte do Vietnã do Norte, embora os bombardeios continuassem na parte sul do Vietnã. E prometeu também dedicar o resto do seu mandato à busca da paz em vez da reeleição. A nova abordagem de Johnson, apresentada num discurso em março de 68, teve uma resposta positiva de Hanoi, e as negociações de paz entre Estados Unidos e Vietnã do Norte foram iniciadas em Paris naquele mês de maio. Apesar da inclusão posterior dos sul-vietnamitas e da ANLF, o diálogo logo chegou a um impasse e, após uma amarga corrida eleitoral e marcada pela violência, o republicano Richard Nixon ganhou a presidência. Nixon procurou esvaziar o movimento anti-guerra apelando para uma maioria silenciosa de americanos que ele acreditava apoiar o esforço de guerra. Na tentativa de limitar o volume de baixas americanas, ele anunciou um programa de retirada das tropas dos Estados Unidos, aumentou o bombardeio aéreo e também de artilharia, além do fornecimento aos sul-vietnamitas de treinamento e armas necessárias para controlar com eficácia a guerra terrestre. Além dessa política de vietnamização, Nixon continuou as conversações públicas de paz em Paris, acrescentando conversas secretas de alto nível conduzidas pelo secretário de Estado Henry Kissinger, a partir ali da primavera de 1968. Os norte-vietnamitas continuaram a insistir na retirada completa e incondicional dos Estados Unidos, além da derrubada do general Van Thiel, apoiado ali pelos Estados Unidos, como condições de paz. No entanto, as negociações de paz foram paralisadas. Os anos seguintes
trariam então ainda mais carnificina, incluindo a horrível revelação de que os soldados dos Estados Unidos haviam massacrado impiedosamente mais de 400 civis desarmados na vila de My Lai em março de 1968. Depois do massacre de My Lai, os protestos contra a guerra continuaram a crescer à medida que o conflito avançava. Em 1968 e 1969, houve centenas de passeatas e manifestações por todo o país. Em 15 de novembro de 69, a maior demonstração anti-guerra da história americana ocorreu em Washington, capital, quando mais de 250 mil americanos se reuniram pacificamente pedindo a retirada das tropas americanas do Vietnã. O movimento anti-guerra, que era particularmente forte nos campos universitários em uma época de influência progressista altíssima, dividiu amargamente os americanos. Para alguns jovens, a guerra simbolizava uma forma autoritária e que eles passaram a se ressentir contra isso. Para outros americanos, sobretudo os mais velhos, opor-se ao governo era considerado antipatriótico. À medida que as primeiras tropas dos Estados Unidos foram se retirando, os que permaneciam ficavam cada vez mais zangados e frustrados, agravando os problemas de moral e liderança. Dezenas de milhares de soldados receberam dispensas desonrosas por deserção, e cerca de 500 mil homens americanos tornaram-se, entre os anos de 65 e 73, chamados de esquivadores, como eram chamados os que fugiam para o Canadá para escapar do recrutamento. Nixon encerrou as convocações em 72 e instituiu um exército de voluntários no ano seguinte. Em 70, uma operação conjunta entre Estados Unidos e Vietnã do Sul invadiu o Camboja, na esperança de eliminar as bases de abastecimento da DRV que estavam lá. Os sul-vietnamitas então lideraram a sua própria invasão ao Laos e repelida pelo Vietnã do Norte. A invasão desses países em violação ao direito internacional gerou uma nova onda de protestos em campos universitários em toda a América. Durante o dia 1º e 4 de maio de 1970, na Kent State University, em Ohio, os guardas nacionais atiraram e mataram 4 estudantes. Em outro protesto, 10 dias depois, 2 estudantes da Jackson State University, no Mississippi, foram mortos pela polícia. No final de junho de 1972, entretanto, depois de uma nova ofensiva fracassada no Vietnã do Sul, Hanoi finalmente se dispôs a fazer um acordo. Kissinger e os representantes norte-vietnamitas esboçaram um acordo de paz no início do outono, mas os líderes em Saigon o rejeitaram e em dezembro Nixon autorizou uma série de bombardeios contra alvos em Hanoi e Haiphong. Conhecido como os atentados de Natal, os ataques atraíram ainda mais a condenação internacional. Em janeiro de 73, os Estados Unidos e o Vietnã do Norte concluíram um acordo de paz final, encerrando as hostilidades abertas entre as duas nações. A guerra entre o Vietnã do Norte e do Sul continuou, no entanto, até 30 de abril de 75, quando as forças do DRV capturaram Saigon, rebatizando-a de Ho Chi Minh City em homenagem ao ditador morto em 69. Mais de 2 décadas de conflito violento infligiram um tributo devastador à população do Vietnã. Após anos de guerra, cerca de 2 milhões de vietnamitas foram mortos, enquanto 3 milhões ficaram feridos e outros 12 milhões tornaram-se refugiados. A guerra havia demolido toda a infraestrutura e a economia do país e a reconstrução avançou lentamente. Em 76, o Vietnã foi unificado como a República Socialista do Vietnã, embora a violência esporádica tenha continuado nos 15 anos seguintes, incluindo conflitos com os vizinhos China e Camboja. Sob uma ampla política de mercado livre implementada em 86, a economia do Vietnã começou a melhorar, impulsionada pelas receitas das exportações de petróleo e do influxo de capital estrangeiro. As relações comerciais e diplomáticas entre Vietnã e Estados Unidos foram retomadas na década de 90. Nos Estados Unidos, os efeitos da Guerra do Vietnã avançaram mesmo depois da volta das últimas tropas para casa em 1973. O país gastou mais de 120 bilhões de dólares no conflito do Vietnã de 1965 a 1973. Este gasto maciço levou a uma inflação generalizada, exacerbada também pela crise do petróleo de 73 e pela disparada dos preços dos combustíveis. Psicologicamente, os efeitos foram ainda mais profundos. A guerra perfurou o mito da invencibilidade americana, mesmo não havendo uma derrota militar dos Estados Unidos, e dividiu também amargamente
a nação. Muitos veteranos que retornaram enfrentavam reações negativas tanto de oponentes da guerra, que os viam como matadores de civis inocentes, quanto de seus apoiadores, que os viam como derrotados. Junto, claro, com danos físicos, incluindo os efeitos da exposição ao agente laranja, dos quais milhões de galões foram despejados por aviões americanos nas densas florestas do Vietnã. De acordo com uma pesquisa da Administração de Veteranos, cerca de 500 mil dos 3 milhões de soldados que serviram no Vietnã sofreram de transtorno de estresse pós-traumático, e as taxas de divórcio, suicídio, alcoolismo e dependência de drogas foram intensamente maiores entre os veteranos se comparado a homens que não atuaram na guerra no mesmo período. Em 1982, o Memorial dos Veteranos do Vietnã foi inaugurado em Washington, capital. Nele estão escritos os nomes de 57.939 homens e mulheres americanos mortos ou desaparecidos na guerra, tendo adições posteriores que elevaram este total para 58.200 homens. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.